Abra sua Bíblia comigo na primeira carta de Pedro, no capítulo 5. Primeira carta de Pedro, capítulo 5. Nós vamos ler do versículo 1 ao versículo 6. 1 Pedro 5, do 1 ao 6. Amém? Glória a Deus. Estou escutando algumas Bíblias folhear, vou esperar. Não estou com pressa. Tá bom. Glória a Deus. 1 Pedro 5, a partir do versículo 1, diz assim: Aos presbíteros que há entre vocês, eu, presbítero como eles, testemunha do sofrimento de Cristo e ainda coparticipante da glória que há de ser revelada, peço que pastoreiem o rebanho de Deus que há entre vocês, não por obrigação, mas espontaneamente, como Deus quer, não por ganância, mas de boa vontade, não como dominadores do que lhes foram confiados, mas sendo exemplos para o rebanho. E quando o Supremo Pastor se manifestar, vocês receberão a coroa da glória, que nunca perde o seu brilho. Peço igualmente aos jovens, estejam sujeitos aos que são mais velhos, que todos se revistam de humildade no trato de uns com os outros, porque Deus resiste aos soberbos, mas dá graça aos humildes. Portanto, humilhem-se debaixo da poderosa mão de Deus, para que Ele, em tempo oportuno, os exalte. Amém? Pode tomar o seu assento. Amém? Glória a Deus. Essa é a terceira mensagem da série Ser Igreja. E hoje nós vamos falar do dono da igreja. Está preparado para ouvir dele? Está preparado para entender melhor como é que isso funciona? Né? Como é que funciona a liderança na igreja? Qual que é o modelo adotado pela nossa igreja, por exemplo? Quais são os principais desafios no contexto de liderança eclesiástica? É o que a gente vai refletir nessa manhã. Amém? Vamos fechar as portas de vidro, está um pouquinho barulho ali fora, tá bom? Nós temos visto muitas formas de se fazer igreja. Você já deve ter visto alguns modelos, eu diria até interessantes. Eu diria que você já deve ter visto algumas coisas que você gostou, algumas coisas que você não gostou, certo? Mas nós precisamos entender, né, que quem edifica a igreja é o Senhor. Amém? Então, a colaboração do homem se dá pela capacitação do Espírito Santo. Sem o Espírito Santo não tem vida na igreja. Amém? Então, uma igreja sem o Espírito Santo é uma igreja morta. Não há vida na igreja sem o Espírito Santo. Logo, o propósito de nós, seres humanos, crentes no Senhor Jesus, não é fazer igreja. Nós não estamos aqui para fazer igreja, irmãos. Nós estamos aqui para ser igreja. E há uma diferença nisso, que eu quero falar com você nessa manhã. E dentro dessa missão, a gente precisa de um mínimo de organização, de governo. Certo? E assim como no mundo a gente tem governo distinto, você vai olhar, o mundo tem monarquia, tem democracia, tem tirania, tem aristocracia, tem, enfim. Na igreja também existem formas de governo. Então eu queria dar uma introdução aqui, que é a gente até estuda esse aqui no nosso núcleo, eclesiologia, doutrina da igreja. E uma das coisas que a gente aprende de doutrina da igreja é o governo da igreja. Como é que funciona? Existem pelo menos 3 formas de governo. Vamos lá? Uma delas é o governo congregacional. Tá? Como é que é a forma congregacional? Ela é uma democracia. Tudo que acontece na igreja é a igreja que decide. Então eles têm, por exemplo, eleição para pastor. Então eles vão assim, vamos fazer o seguinte, vamos comprar um lote novo. Então a igreja vai votar se a gente vai comprar o lote. E aí, então, é uma igreja regida, né, alguns chamam de assembleia, né, pela congregação, pelos membros, certo? E por quê? Porque a autoridade é da igreja de um modo geral. Jesus, quando vai falar sobre disciplina eclesiástica lá em Mateus 18,
A propósito, domingo que vem, uma das ministrações vai ser sobre disciplina eclesiástica, tá? Agora eu quero que você pegue pelo menos o conceito de governo, tá? Quando Jesus vai falar de disciplina lá em Mateus 18, ele fala assim, ó, se seu irmão pecar, repreende ele. Se ele continuar pecando, você chama de testemunho e repreende de novo. Agora, se ele insistir no erro, aí você leva para a igreja, você expõe para a igreja. E a igreja pode excluir ou não. E aí, então, esse excluir ou não, a igreja está exercendo aí um modelo congregacional, certo? Então o poder está com a igreja, com os membros, certo? O segundo modelo de governo que nós conhecemos, nós chamamos ele de presbiteral. Como assim? É um grupo de pessoas que representam a igreja, é uma espécie de parlamento. Né? Então, algumas igrejas chamam de conselho, outras igrejas chamam de presbitério. E tem respaldo bíblico também. Em Atos 15, a gente está vendo uma reunião lá entre apóstolos e presbíteros, um conselho, onde eles estão avaliando o que aconteceu, avaliando o que eles querem fazer, avaliando a visão da igreja como um todo, e eles tomam decisões ali a partir de um presbitério, certo? Dentro dessa forma, né, fazendo uma aplicação de novo, imagina, então, vamos comprar um lote. Então a gente reúne o presbitério, fala assim, opa, peraí, e aí, a gente quer fazer isso, e aí, vamos fazer? Sim ou não? Agora, o modelo presbiteral acaba criando algumas burocracias. Por exemplo, algumas decisões que têm que ser tomadas com uma certa agilidade, elas acabam não acontecendo. Por quê? Porque para que todas as decisões sejam tomadas, há um quórum mínimo do presbitério. Já viu aquelas assembleias que tem lá em Brasília, que falam assim, não deu para votar porque não deu o quórum mínimo. É mais ou menos isso que acontece no modelo presbiteral, certo? Mas então nós temos aí que as decisões, o governo da igreja é regido por um grupo de representantes. Amém? E nós temos a terceira forma que eu quero falar, né? Não existe uma ordem aí, que é o modelo episcopal. Né? Episcopal aí vem de bispo, mas a ideia do episcopal não significa, né, que é a igreja regida por um bispo. A igreja a gente tem um líder estabelecido, né? Um líder responsável pelas decisões. Por exemplo, às vezes a gente chama esse líder de pastor dirigente. Em alguns lugares é pastor titular, pastor sênior e em alguns até pastor presidente. No nosso ministério a gente tem o pastor presidente do ministério e os pastores das igrejas são chamados de pastores dirigentes, certo? Então, na igreja primitiva, a gente vê esse modelo episcopal, por exemplo, na vida dos apóstolos, que estão plantando igrejas, que estão falando como a igreja deve ser, estão também tomando decisões administrativas, decisões a respeito de membresia, né? Então, nós temos um modelo também episcopal com respaldo bíblico, certo? Então, normalmente, né, novamente, né, usando um exemplo hipotético, então agora a gente vai dizer, a gente precisa comprar um terreno novo aqui para a igreja. Então, a pessoa do líder resolve, decide. Ele é a autoridade e com ele está as decisões. O pastor dirigente, o bispo, o pastor presidente, o nome que você achar mais legal aí, tá bom? Todavia, nós entendemos que nesse modelo há uma necessidade de clareza, de transparência, né? Por quê? Porque tendo uma pessoa como representante, as ações devem exigir a confiança daqueles que o assistem. Amém? E dentro desses três, pastor, qual que é o do Dom Pedro II? Eu diria que o modelo de governo da Dom Pedro II, ele é mesclado. Ele é em parte episcopal e em parte presbiteral. Deixa eu explicar. Se hoje eu sou o pastor Dom Pedro II, não foi porque vocês votaram, tá? Ninguém aqui fez uma votação, eleição. Também não teve um grupo de pessoas aqui que me contratou. Não foi isso que aconteceu. O modelo presbiteral, por exemplo, é o conselho que contrata o pastor, que demite, às vezes se opõe, enfim, tem toda essa dinâmica aí, tá? Mas no modelo episcopal, o que aconteceu? Um dia o pastor presidente do Ministério de Anápolis fez um convite para mim assumir a igreja como pastor dirigente. Eu aceitei, por isso eu estou aqui. Então nós temos aqui uma igreja episcopal. Se a gente for falar juridicamente, quem responde pela igreja de Dom Pedro II sou eu, pastor Eberson. Agora, em termos financeiros, aí eu divido a conta com o nosso tesoureiro. Né? Então, mas não deixa de ser um modelo episcopal. Mas nós temos também aqui na igreja o que nós chamamos de conselho de pastores e líderes, que funcionam como um presbitério. E ele se reúne
a cada 2 meses. E algumas pautas, quando a gente vai discutir calendário, quando a gente vai discutir eventos, quando a gente vai discutir investimentos aqui na igreja, essas decisões, elas são tomadas por meio desse conselho de líderes, pastores e líderes. Percebe? Então, a igreja do Dom Pedro II, em algumas coisas ela é episcopal, em outras coisas ela é presbiteral. Amém? Agora você já sabe como é que funciona o governo na sua igreja, tá bom? Agora o que precisa ficar claro, né, que o modelo episcopal ele favorece de um lado, ele desfavorece de outro, presbiteral favorece de um lado, isso favorece do outro, congregacional favorece de um lado, isso favorece do outro. O que precisa ficar claro é que em todos os conceitos, a liderança é humana. São homens envolvidos. São pessoas. Então, em todos os modelos de governo, há chances de erros. Nenhum deles é perfeito. Por quê? Porque eles estão embasados em pessoas. Nós já vimos erros graves em lideranças episcopais, mas também já vimos erros graves em liderança presbiteral. E já vimos também erros graves e também em um congregacional. Por quê? Porque é coisa do homem. Porque as lideranças são feitas por pessoas. Então, desde o modelo mais individual até do modelo mais abrangente, há risco de erros. Outros sim, os representantes, aqueles que exercem o governo, precisam ter a consciência que eles não são donos da igreja. Eles apenas representam ou cuidam do rebanho que pertence ao verdadeiro dono. A igreja é do Senhor Jesus. Amém? A igreja de Jesus. Isso precisa ficar muito claro. Por quê? Porque quando isso não fica claro, dá problema. Quando as pessoas entendem que a igreja tem dono, quando elas tratam, às vezes elas não vão dizer, não, a igreja é de Jesus, mas elas se comportam como se ela não fosse de Jesus. Alguns exercendo um domínio e outros aceitando um domínio. Então nós precisamos desse cuidado. Esse é o tipo de mensagem que você não vai ouvir em todo lugar, irmãos. Porque é uma mensagem de instrução, mas é uma mensagem de crescimento que todo mundo, todo crente tinha que saber isso aqui. Todo mundo tinha que entender. Por quê? Porque quando isso não acontece, quando não há entendimento, há precipitações. O apóstolo Paulo vai falar lá na carta aos Coríntios, 1 Coríntios, capítulo 1, versículo 11, a seguir ele diz o seguinte: pois, meus irmãos, eu fui informado a respeito de vocês por alguns membros da casa de Chloe, ele já fala até de onde que veio, para ser transparente, de que há brigas entre vocês. Refiro-me ao fato de cada um de vocês dizer, eu sou de Paulo, eu sou de Apolo, eu sou de Cefas, eu sou de Cristo. Será que Cristo está dividido? Será que Paulo foi crucificado por vocês? Ou será que vocês foram batizados em nome de Paulo? E aqui, irmãos, cada um tinha o seu motivo. Alguns que eram mais conservadores vão dizer assim, eu sou de Pedro. Pedro é o fundamento. Pedro segue a lei. E aí, outros que queriam dizer que eram mais liberais da época da graça, né? Do tempo da graça, falaram assim, eu sou de Paulo, porque Paulo nos ensina a viver no tempo da graça. Outros que gostavam de uma oratória mais bonita, de um português, ou melhor, naquela época de um grego bendito, eles falaram assim, eu sou de Apolo. E outros que não queriam se submeter a ninguém, falavam assim, eu sou de Cristo. Só que eles não falavam genuinamente, eles queriam dizer, eu sou de Cristo, porque é o seguinte, que ninguém exerce autoridade sobre a minha vida. Todos eles estavam errados. O apóstolo Paulo está dizendo o seguinte, olha só, vamos fazer um negócio? Vamos parar de idolatrar homem? Vamos parar de tratar o homem como dono da igreja? Vamos parar de superestimar aqueles que Deus chamou? Parem de dar glória ao homem, ao invés de dar glória a Deus. É isso que Paulo está dizendo aqui. Por quê, irmãos? Porque a gente vê muito isso. Tem gente que diz o seguinte, ó, que se o pastor fulano falou, a gente é sagrado. Não, irmãos. O que é sagrado é o que está nas Escrituras. Bom? Somente a Escritura, ela que é o guia da nossa fé.
Muitas vezes nós vemos pessoas apaixonadas por outras pessoas, embasando a fé nessas pessoas. Isso vai dar errado, irmãos. É um caminho sem volta. Então, eu tenho aprendido, eu aprendi uma frase com o pastor Ricardo Agreste, que eu já compartilhei com os irmãos algumas vezes, é o seguinte: antes de um homem de Deus ser de Deus, ele é homem. Antes da mulher de Deus ser mulher de Deus, ela é mulher. E homem e mulher são pecadores. São seres humanos. Estão sujeitos a erros. E se a gente olhar para homem e mulher, a gente pode ter a nossa fé abalada. É por isso que a gente tem que olhar para Jesus. Porque muitas pessoas acabam tendo a fé abalada porque olham mais para os homens do que deveriam. Se a gente olhasse mais para Jesus e menos para os homens, nós evitaríamos algumas frustrações, algumas decepções. Assim como a gente teria o nosso coração mais inclinado a perdoar os erros desses homens e mulheres de Deus. Porque homens e mulheres de Deus também cometem erros. Você vai ver na Bíblia um monte de homem de Deus pecando. Você vai ver na Bíblia mulher de Deus errando. E hoje não é diferente. Tá? Amém? Desculpa, desconstruir o seu castelo. Mas essa é a verdade. O que a gente vê muitas vezes é uma inversão de valores fruto de uma interpretação precipitada ou rasa. Quer ver um texto que as pessoas distorcem ele bastante? Hebreus 13, 7. As pessoas olham esse texto aqui, elas querem isentar a responsabilidade de alguns ou simplesmente passar pano para os outros. O texto diz, obedeçam, né? Lembre-se dos seus líderes, aos quais pregaram a palavra de Deus a vocês. Né? Em outras versões vai estar, obedeçam aos seus líderes e sejam submissos a eles. É 13:17, eu acho, né? Olha aí, por favor. 13:17. É isso aí. Obedeçam aos seus líderes e sejam submissos a eles, pois zelam da alma de vocês. Então alguém vai assim, eu errei porque meu líder me conduziu para o erro. Inocente você, né? Olha só, da mesma forma que ele tem responsabilidade de te conduzir ao erro, você também tem responsabilidade de ter caído no erro. Como assim, pastor? Porque Atos capítulo 5, versículo 29 vai dizer o seguinte, importa primeiro que obedecemos a Deus e não aos homens. Então, irmãos, é o seguinte, o pastor está falando, você tem que confrontar com a Bíblia. E se a Bíblia disser o contrário do que o pastor falou, você fica com a Bíblia. Amém? O importante é o que está na Bíblia. Agora, se o pastor falou que está na Bíblia, aí você dá crédito. Que a nossa regra de fé está fundamentada na Bíblia. Então nós temos que ficar de olhos e ouvidos atentos para perceber se em algum momento o ensino dos homens está colocando contra Deus. Sabe, quando a liderança está mais preocupada com números, número de membros, número de pessoas, do que com as pessoas. Ela está mais preocupada com prosperidade financeira do que com integridade. Quando o homem usa, por exemplo, discursos filosóficos ao invés da doutrina bíblica, quando a pregação está mais preocupada em mexer com o emocional do que verdadeiramente edificar, exortar, consolar, nós temos exemplos claros de quem a gente não deve seguir. Às vezes fala, nossa, já viu o fulano pregando? Nossa, eu chorei do início ao fim. Ok. Mexeu com o seu emocional. Mas falou do seu pecado também? Te edificou? Te exortou ou consolou de alguma forma? Porque senão, irmão, segue a vida. Porque se emocionalismo fosse avivamento, a gente não precisava ir para a igreja, ir para o cinema. Ia ver um filme triste lá. A gente ia para o Netflix. Então, se a liderança ou a pregação está deixando de apontar para Jesus, a gente opta por ficar com Jesus.
Se a liderança ou pregação aponta para Jesus, mas as pessoas insistem em olhar para o mensageiro, ao invés de prestar atenção na mensagem, aí a gente também tem um problema para ser corrigido. Olha só, o mensageiro é importante. Não vamos tirar o crédito. Mas ele é importante porque ele carrega algo importante, a mensagem. O importante aqui não é quem prega, mas é a mensagem que é entregue. Percebe? É a mensagem, a gente tem que focar na mensagem. É na palavra. Não é através de quem falou, mas é o que Deus falou. É se o pregador realmente se comportou como um arauto, alguém que tem a mensagem do Rei dos Reis, ou se ele estava entregando a mensagem dele mesmo. É sobre isso que nós precisamos refletir. A gente vive em tempo em que as pessoas estão procurando ídolos de todas as formas. Elas ficam procurando alguém para seguir, alguém para idolatrar, alguém para dirigir os seus passos. Não que nos outros tempos fosse diferente. Mas a gente precisa lembrar que uma coisa é admirar. Outra coisa é honrar, né? Uma coisa é honrar, uma coisa é se inspirar. Outra coisa é tratar uma pessoa acima do que ela merece. Então nós temos que ser cuidadosos. E às vezes, pequenas coisas podem trazer impressões erradas. Quando eu ouço alguém falar assim, não, eu sou lá da igreja do pastor Herbert, eu, ai, faz isso não. Eu não tenho igreja não. Eu tenho o privilégio, a honra de servir como pastor de uma igreja, mas essa igreja não é minha. Alguém diz, é verdade, pastor, essa igreja do Mistério de Anápolis, essa igreja é do pastor Clarimundo. Não é do pastor Clarimundo também. A igreja é do Senhor Jesus. Amém? A igreja é de Jesus. A igreja não é de homem nenhum. A igreja é do Senhor Jesus. Nessa manhã eu vim para ficar insistindo nisso, irmãos. A igreja tem dono. E o dono dele não está na terra, o dono dele é Jesus. O dono dele esteve na terra por um tempo, mas agora ele está assentado no alto, sublime trono, esperando um dia para se encontrar de novo com a igreja. A igreja é de Jesus. Isso me faz pensar, por exemplo, nas polêmicas da vez. Tá vendo? Eu não posto na rede social, mas vem aqui para a igreja e fala, né? Tudo errado. Por exemplo, hoje em dia, um dos debates intermináveis da internet é sobre a área VIP nas igrejas. É Jesus. E alguém diz assim, é uma forma de evangelizar os artistas, os influencers, as pessoas famosas. Vão dizer, olha só, é uma tentativa de trazer ordem. Irmãos, a intenção pode ser boa, mas a gente não pode fazer distinção de quem entra na igreja. Sabe, porque todo mundo que está aqui é ovelha. Tá? E não tem esse negócio de ovelha premium não, tá? É ovelha, todo mundo é ovelha. Todo mundo é ovelha. Se tem dinheiro ou se não tem dinheiro, é ovelha. Se é bonito ou se é feio, é ovelha. Se tem milhões de seguidores ou se não tem nenhum, é ovelha. Todos nós somos servos. Todos nós. Todos nós. Sabe? Então, nós não podemos fazer distinção de qualquer pessoa que compõe ou visita uma igreja. Amém, irmãos? Então vamos fazer um combinado? Se algum dia entrar alguém famoso aqui, jogador de futebol, modelo, influencer, cantor, não vai mudar nada. O culto vai continuar do mesmo jeito. Por quê? Porque nós não veio aqui para ver, nós veio aqui para se encontrar com Jesus. Amém? Se em algum momento entrar alguém poderoso aqui, um governante, um bilionário, alguém que tem muitas posses, não muda nada. É ovelha igual nós. O culto continua do mesmo jeito. O que nós estamos aqui é para prestar culto a quem governa o universo. Amém? Glória a Deus, aleluia. É para Ele, amém? É para Ele, por meio dEle,
por Ele, para Ele são todas as coisas. Então o dono da igreja é Jesus. Então a gente não se reúne como igreja para ver homens e mulheres. Todos que entram no ambiente eclesiástico são apenas parte do rebanho. E como parte do rebanho, às vezes alguns ficam numa posição onde eles são mais vistos. Mas quando eles são vistos, eles estão aqui para apontar ainda mais para cima. Eles estão aqui para apontar para Jesus. Então, meu irmão, nós temos que nos submeter a Jesus. Sabe? Então nós estamos aqui para submeter ao dono da igreja, amém? 1 Timóteo 3, eu falei isso agorinha na sala de aula ali. Nós temos as qualificações do obreiro. O texto é bem amplo, né? Mas ele vai falar de 16 características. O obreiro tem que ser assim, 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 assim. E aí das 16 características, só uma fala de habilidade. Que ele seja apto para ensinar. As outras 15 características apontam para o caráter. Então, o que o texto está dizendo é o seguinte, que o obreiro tem que lembrar Jesus. Então, nós citando algumas características, nós podemos ver, por exemplo, que quando alguém se porta de maneira irrepreensível, moderada, modesta, ela lembra Jesus, não lembra? Assim, nossa, olha lá, parece Jesus. Quando a pessoa cuida bem do cônjuge, quando ela cuida bem dos filhos, quando ela trata bem os amigos, ela lembra quem? Ela lembra Jesus. Quando ela mostra sabedoria, humildade, amor, ela está lembrando de quem, irmãos? Ela está lembrando de Jesus. Então, vamos lá. Você quer saber se o pastor, se o pregador é homem de Deus? Repara o tanto que ele parece com Jesus. Será que ele lembra Jesus? Me desculpe, irmãos. Tem um pessoal aí que diz que é crente, quando a gente olha para eles, a gente lembra do capeta, mas não lembra de Jesus, não. A gente olha para ele e fala assim, Lúcifer, é você? Porque não parece com Jesus de jeito nenhum. Pessoas cheias de vaidades. Pessoas egoístas. Pessoas que não têm amor nenhum. Você quer ser um bom obreiro? Procure imitar o exemplo de Cristo. E se tem uma característica que Jesus apresenta como ninguém, é a humildade. Sujeição. Filipenses 2, versículo 3 e 4. Antes de falar do exemplo de Cristo, Paulo vai dizer o seguinte, ó, não façam nada por interesse pessoal ou vaidade, mas por humildade. Cada um considerando os outros superiores a si mesmo, não tendo em vista somente os seus próprios interesses, mas também os dos outros. Paulo está dizendo o seguinte, olha só, você não tem que sair olhando para baixo. Você não tem que, quando você for conversar com alguém, você não vai ficar assim, e aí? Não, você tem que olhar para cima. Você tem que olhar em condição de servo. Você tem que olhar pronto para servir. Nós temos que nos submeter uns aos outros. Nós nos submetemos ao dono da igreja quando nós submetemos uns aos outros. Quando a gente pega uma ideia maravilhosa que a gente teve e compartilha com outras pessoas, dando a elas oportunidade de melhorar as nossas ideias, a gente está submetendo uns aos outros. Quando nós ouvimos uns aos outros, quando nós servimos uns aos outros, quando nós amamos uns aos outros, nós estamos nos submetendo a Jesus. Então, irmão, quando a gente vê, até dentro da igreja, a série é ser igreja, alguém que não quer se submeter, alguém que não quer servir, alguém que não quer ouvir, alguém que não quer acolher as pessoas, nós estamos presenciando um claro ato de rebeldia.
ela está querendo ser dona daquilo que ela não é. Percebe? Sabe aquela pessoa que reclama de tudo que existe na igreja? Ah, aquela palavra foi fraca. Ah, aquele louvor eu não gostei. Ah, o ministério tal tá muito parado. Ah, o grupo tal não me dá sossego. Ei, psiu. Queridão, nada disso é para você. O culto não é para você. A pregação não é para você, o louvor não é para você. Os ministérios não são para você. Nós temos a oportunidade de fazer parte. É claro que para Jesus a gente faz o melhor. Mas o nosso melhor não é para que as pessoas gostem. O nosso melhor é para que Jesus seja glorificado. E as pessoas gostarem é consequência do nosso objetivo principal. Glorificar a Deus. O primeiro é para cima. Se chegando direitinho lá em cima, consequentemente vai alcançar aqueles que estão ao redor. Percebe? Então nós não pregamos para obter aplauso das pessoas, mas para que Jesus fale com elas, transforme, renove por meio da palavra. Nós não louvamos aqui para fazer uma apresentação diante dos homens, mas para ministrar diante de Deus. E aí Deus, com sua infinita misericórdia, derrama dele na vida daqueles que ouvem. Não vem de nós, é dom de Deus. Até quando nós servimos uns aos outros aqui, nós fazemos em nome de Jesus, porque Ele é digno de toda honra, toda glória e todo louvor, porque Ele é o supremo pastor. Então, irmãos, a gente tem que tomar bastante cuidado. Quando a gente aplaude aqui na igreja, a gente está aplaudindo quem? Porque se a gente estiver aplaudindo Jesus, não importa o que acontece aqui, irmão. Se foi afinado, se foi desafinado, é glória a Jesus. O que acontece é que muitas vezes a nossa reação é ao homem, não a Deus. Percebe? É egoísta. É pensando em nós e não pensando em Deus, não pensando nas pessoas que Deus quer alcançar. Então, eu sei que eu fugi bastante do texto no decorrer da mensagem, mas vamos voltar no texto lá do que a gente leu no início. 1 Pedro capítulo 5. O texto que a gente leu no início tem alguns pontos importantes que eu quero refletir aqui para fechar a mensagem. Que fazem nos refletir sobre o verdadeiro fundador e dono da igreja. Primeiro ponto, Pedro se apresenta como presbítero. Gente, isso é bonito demais. Sabe por quê? Pedro poderia falar assim, ó, aos presbíteros, quem está falando aqui é o apóstolo Pedro. Não, mas deixa eu te falar. Quem está falando é aquele que Jesus falou assim, ó, sobre essa pedra eu edificarei a minha igreja. É aquele que andou pertinho de Jesus. Quando Jesus tinha 3 amigos íntimos, então, eu sou um dos 3. Tá ligado? Não, mas Pedro não faz isso não. Olha os presbíteros, aqui, quem está falando aqui é outro presbítero. É como se Pedro tivesse assim, ó, eu estou querendo falar com servos e quem está falando aqui é outro servo. Nós estamos no mesmo nível, todo mundo é servo de Jesus. É isso que Pedro está dizendo aqui. Então ele não quis se mostrar superior, ele quis falar de igual para igual. Era uma forma de, mesmo na escrita, falar com olhos nos olhos. Falar na mesma direção. A palavra presbítero que o remete à liderança, pastor. Era como se Pedro dissesse o seguinte, ó, eu quero falar com os irmãos que, assim como eu, também tenho o privilégio de cuidar de pessoas. De pessoas assim como eu, que têm o privilégio de cuidar de parte do rebanho de Jesus. Entenda o seguinte, se você é líder de alguma coisa aqui, você tem um privilégio de cuidar de parte do rebanho de Jesus. Se você, homem, é sacerdote da sua casa, você tem o privilégio de cuidar de parte do rebanho de Jesus lá na sua casa. Se você é esposa,
entende o seu papel, você tem o privilégio de cuidar de parte do rebanho de Jesus lá na sua casa também. Nós somos todos servos, amém, irmãos? Aí no versículo 2 e 3, aí Pedro dá a letra, ó. Que pastoreiem o rebanho de Deus que há entre vocês, não por obrigação, mas espontaneamente, como quem? Como Deus quer. Engraçado, né? Não está falando como vocês bem quiserem, porque vocês são modelo episcopal, então é o pastor que manda. Está escrito isso? Não. Também não está escrito, não. É como o presbitério quer. Está escrito isso? Também não. Não está escrito, então é como a igreja, como um todo quer. Está escrito isso? Não. Está escrito como Deus quer. Porque o dono da igreja é Jesus. Não por ganância, mas de boa vontade. Não como dominadores dos que lhe foram confiados, mas sendo exemplos para o rebanho. Veja, Jesus não chamou ninguém para ser dono da igreja. Por mais que às vezes a gente é tentado a isso. Às vezes a gente é tentado a achar que é dono de alguém. Não, Jesus não chamou para isso, não. Jesus não chamou para ser servo. Jesus nos chamou para servir uns aos outros. Sabe, e Ele não quer que você faça isso por obrigação. Mas Ele quer que você faça isso de boa vontade. De maneira voluntária. Então Pedro está dizendo o seguinte, ó, se for para fazer de cara feia, não faz não. Se for para fazer porque você é obrigado a fazer, não precisa. Outro vai fazer por prazer. Outro vai fazer por alegria. Então quando você abrir a escala, não abre assim, ah, meu Deus. Assim, uau, eu vou ter o privilégio de participar. É isso que Deus espera de mim e de você, meus irmãos. Que a gente se sinta honrado em fazer parte daquilo que Ele pretende fazer através da igreja dEle. Aleluia. Aleluia. Então no versículo 4 ele complementa dizendo que quem foi incumbido de cuidar da igreja, do rebanho, vai acertar as contas com quem? Com quem incumbiu. O dono da igreja. Então veja bem, nós pastores e líderes, um dia a gente vai prestar conta diante da responsabilidade que o Senhor nos deu. Ah, você cuidou de tanto, você cuidou mesmo. Será que em algum momento você foi injusto? Será que você foi partidário? Será que você cuidou só de alguns? Ou será que você fez com excelência aquilo que eu te chamei para fazer? Hoje a gente presta conta diante dos homens. Pastor, fazer qualquer coisa aqui, eu vou prestar conta para os ovelhas, para os membros, para os obreiros, para o pastor presidente, para a diretoria do ministério. Mas vai chegar um dia, eu vou prestar contas diante do Senhor. Vai chegar um dia que você vai apresentar diante do Senhor com aquilo que você fez aqui na terra. Amém, irmãos? E quanto ao rebanho? A Bíblia não é taxativa como forma de governo. Ela não diz que a igreja tem que ser congregacional, tem que ser presbiteral, tem que ser episcopal. A Bíblia diz que o supremo pastor é Jesus. E abaixo dele todos devem se dobrar. Todos devem se sujeitar. Então, o versículo 3 diz, portanto, humilhem-se debaixo da poderosa mão de Deus, para que Ele em tempo oportuno os exalte. Amém? Eu queria orar com você. E nessa manhã eu quero te convidar a se apresentar diante do rei. Eu não sei você, mas eu aprendi que a gente não apresenta diante do rei de qualquer forma. Então eu queria convidar você agora a fazer uma oração reverente ao Rei dos Reis. Se a sua forma de reverenciar o Senhor seja ficar de pé, que você fique de pé. Se a sua forma de reverenciar o Senhor fosse ajoelhar, você se ajoelhe diante do Senhor. Mas que nesse momento você entenda que nós não estamos aqui para exaltar homens. Nós não estamos aqui para dizer, para ver a bondade das pessoas, mas para dizer que o Senhor é o Rei dos Reis.